Bom, a aula de hoje, seguindo a ementa do curso, é sobre escoamentos internos e é uma aula que vai ser bem rápida, porque a gente já viu a maior parte do que diz respeito a escoamentos internos quando a gente falou da equação de energia com duas portas em regime permanente. Tá? Então, quando a gente fala de escoamento interno, a gente está falando de escoamento cercado por paredes. Tá? Depois a gente vai falar de escoamento externo, mas o que a gente chama de escoamento interno é o escoamento que está limitado por paredes sólidas. Então, escoamento em tubo, canais, etc. Tá? Então, aqui nessa foto aqui em cima, isso aqui é uma imagem de um livro, né, mas é um ensaio bem simples, em que a gente tem um canal retangular de material transparente acoplado num reservatório. Tá? Então, como é o canal de material transparente, a gente está vendo aqui as paredes do canal, em cima e embaixo. A gente está vendo uma visão lateral, o escoamento está vindo aqui da esquerda para a direita. Tá? Para visualizar o escoamento, isso é uma técnica bem antiga. Né? A pessoa que fez esse experimento colocou aqui um fio bem fino de um material condutor e ele pulsa, né, uma corrente elétrica a cada instante com uma dada frequência. Né? Ele determina um intervalo de tempo e faz passar um pulso elétrico aqui. Esse pulso faz eletrólise da água. E o que a gente está vendo aqui são bolhas, né, geradas por essa eletrólise. Tá? Bolhas bem pequenas que acompanham mais ou menos o escoamento. Então isso dá para ter uma ideia do que está acontecendo. Né? Isso é uma técnica antiga. Hoje em dia a gente usa coisa muito mais sofisticada, né, como pulsar um plano laser, alguma coisa do tipo, que nem é necessário fazer eletrólise da água. A gente enxerga, né, partículas que estão suspensas na água e é muito mais eficiente do que isso aí. Tá? Mas isso permite que a gente enxergue o que está acontecendo com o escoamento. Né? Então a gente tem aqui mais ou menos um retrato do perfil de velocidade, né, em cada ponto aqui do escoamento. Então isso a gente chama de escoamento interno. Tá? Como é que a gente calcula o que está acontecendo aqui dentro? Eu vou voltar nessa figura, mas como é que a gente calcula o que está acontecendo aqui dentro? Né? É o que a gente fez algumas aulas atrás. Ó. Então isso aqui a gente já viu. Ó. Primeira lei, né? A gente combina com a segunda lei, uma entrada e uma saída, regime permanente, né? Cai numa equação que parece a equação de Bernoulli, só que tem a nossa perda de carga, certo? A gente fez uma análise dimensional também, né? A gente pegou e combinou aqui um balanço de força com análise dimensional e achou uma equação para a nossa perda de carga, né? Então, se vocês lembrarem algumas aulas atrás, né, a gente achou essa equação aqui para perda de carga. Então, isso aqui para perda de carga distribuída e perda de carga localizada. Isso aqui. Isso aqui. Né? Perda de carga distribuída e localizada. A gente soma as localizadas, junta com a distribuída, né, e joga tudo. Deixa eu ver se a equação aparece aqui de novo. Joga tudo dentro da equação. Aqui, esse diagrama mostra bem o que a gente faz. Né? Então, isso aqui tudo para o que a gente chama de escoamento interno. Né? Então, perda de carga distribuída, localizada, jogo aqui. A gente fez até um exemplo, né, que está numa outra aula, já vou abrir ela de novo, mas a gente fez até alguns exemplos aí e viu como é que acha aqui o fator de atrito da perda de carga distribuída, que é essa daqui. Então, tem um fator de atrito, isso aqui sai da análise dimensional, né? A gente já viu agora a análise dimensional, maravilha, né? Então, já dá para entender de onde vem esse tipo de expressão, de onde eu sei que esse fator de atrito, né, é uma função do Reynolds, né, e da número de Reynolds e da rugosidade relativa, né, e a gente tira desse diagrama, que a gente chama de diagrama de Moody. Então aqui sai o F só, né, o F, aí eu substituo o F aqui nessa expressão, e essa expressão me dá a perda de carga distribuída, que eu vou jogar aqui. E aí eu preciso conhecer também a perda de carga localizada. Então isso vale muito bem para escoamento interno, né? Dentro de um tubo, né? Ou de um canal, etc. Então, ó, essa expressão ela vale para o escoamento no tubo. Ó, por exemplo, aqui ela valeria daqui para cá, ó, porque a gente precisa ter o que a gente chama de escoamento desenvolvido, né? Então ela vale bem nessa região aqui, ó. Nessa região, que a gente chama de região de entrada, eu tenho uma perda localizada, que é a nossa entrada, ó. Então ele fala que isso aí seria uma espécie de contração. Quando a gente vê os escoamentos aqui, ó, a gente vê as perdas localizadas, ó, por exemplo, aquilo que está lá é mais ou menos isso aqui, está meio arredondado, seria mais ou menos isso aqui. Ó.
A gente chama isso de perda localizada. Porque o perfil do escoamento muda nessa região, né? E me causa uma perda de carga muito mais drástica, né? E é o que a gente está vendo, ó, é o que a gente está vendo aqui, ó. O escoamento ele chega aqui com um perfil, ele leva um tempo para se adaptar e chegar com um perfil que a gente chama de desenvolvido. E aqui, né, isso aqui é um tipo do problema de camada limite. Não precisa se preocupar com isso agora, porque isso a gente só vai ver em MacFlu 2, tá? Então isso aqui a gente vai falar em MacFlu 2, o que é uma camada limite, né? Aí vai fazer uma em cima e embaixo, e aí o escoamento ele vai ficar totalmente desenvolvido. É o que a gente está vendo aqui em cima. Né? Então o que eu teria aqui, por exemplo, num problema desse tipo? Eu tenho que calcular a perda localizada e daqui para frente a perda distribuída. E aí eu jogo aqui na minha... Estou passando rápido, porque tudo isso aqui a gente já viu, né? Eu jogo aqui nessa minha equação, tá vendo? A perda distribuída e a localizada. E aí eu volto aqui e resolvo, né, a minha equação de energia. Na verdade, da forma que ela está escrita aqui, essa é a primeira lei, combinada com a segunda lei da termodinâmica, né, para uma entrada e uma saída em regime permanente. Né? E é isso. Né? E a gente fez já alguns exemplos. Né? Então isso aqui é tabelado, né? E esse F aqui também é tabelado, está na forma de gráfico. Então a gente tem tudo o que a gente precisa. Né? Certo? Eu anotei alguma coisa aqui nesses slides, ó, escoamento interno, né? Então a gente tem o perfil de velocidades, a gente vai ter uma transição laminar turbulenta, isso aqui a gente vai ver em MacFlu 2 só, tá? Mas é bom vocês já saberem que para escoamento laminar a gente tem um tipo de atrito e para o turbulento é outro tipo de atrito, né? Tá? Então é só vindo aqui, por exemplo, só de ver aqui no diagrama de Moody, ó, a gente vê que ele divide. Ó. Ele tem aqui o escoamento laminar e tudo para cá é escoamento turbulento. Por enquanto, o que a gente precisa saber, né, é escoamento laminar ou turbulento, para poder pegar o fator de atrito e jogar, né, na nossa equação aqui para perda de carga e finalmente voltar para a equação de energia. Tá? Em MacFlu 2 a gente vai ver um pouco mais de detalhe como é que isso ocorre, tá? Como é que ocorre esse processo de transição para turbulência. Né? Então a gente vai calcular a perda de carga na tubulação e jogar na equação de energia. Tá? Então cuidado com outra coisa. Ó. As pessoas confundem perda de carga com diferença de pressão. Diferença de pressão é uma coisa, perda de carga é outra. Mas elas estão relacionadas. Ó. Então, por exemplo, se um aqui é minha seção de entrada e essa aqui é minha seção de saída, né? Eu tenho um escoamento aqui dentro de um tubo. Tá? Isso aqui são as paredes. Ó. O meu escoamento está vindo daqui para cá. Né? Ele tem comprimento L. Se eu quero saber a diferença de pressão entre 1 e 2, né, eu tenho dois jeitos de fazer. Ou eu meço a pressão, eu ponho aqui um transdutor em 1 e um transdutor em 2, se eu tiver acesso, né, e eu meço a pressão em 1 menos a pressão em 2. Acabou, eu conheço a queda de pressão. Um outro jeito de fazer, qual é? Né? É eu calcular a perda de carga. Por exemplo, se eu estou numa fase de projeto, óbvio, se eu estou projetando, eu não tenho como pôr um transdutor de pressão em algo que não existe ainda. Né? O que eu posso fazer? Eu posso calcular a perda de carga, esse HL, multiplico por ρg e eu tiro então o ΔP. De onde sai isso aqui? Sai daqui. Ó. Porque se eu olhar esse tubo aqui do lado, o escoamento ele é horizontal. Então Z1 igual a Z2. Eu corto esse cara com esse. Né? Se eu estou em regime permanente e o meu fluido é incompressível, V1 é igual a V2, ó, a velocidade média na entrada igual a velocidade média na saída por conservação da massa. Corto aqui, corto aqui. O que sobrou? P1 sobre ρg igual a P2 sobre ρg mais HL. Eu passo isso aqui para cá, P1 menos P2 dividido por ρg igual a HL. Passo agora o ρg para cá, eu caio nessa equação. Então, perda de carga não é diferença de pressão, mas elas estão relacionadas. Certo? Então, cuidado com isso. Né? Então, na fase de projeto, por exemplo, eu vou passar um projeto para vocês. Né? Pode ser que apareça alguma coisa, pode ser que a gente tenha um sistema de bombeamento, né, de uma cidade para outra, de algum tipo de fluido. Né? Como é que a gente estima isso? Né? Eu vou ter algo parecido com o que a gente viu algumas aulas num exemplo algumas aulas atrás. Ó. Eu tinha colocado esse problema aqui para vocês, né? Deixa eu colocar aqui no tela cheia. Eu tinha colocado isso aqui para vocês. A gente fez isso aqui algumas videoaulas atrás, né?
Uma bomba quer bombear óleo ó, de um terminal de descarga marítimo, nível do mar, para um tanque de armazenamento numa refinaria que se encontra a 200 metros de distância. Ele fala do tubo, tem 3 cotovelos, etc, etc, etc. Né? Alguma coisa desse tipo. Né? Se eu não tenho o ΔP para medir, por exemplo, eu quero saber, se eu quiser saber o ΔP entre esse ponto e esse aqui, por exemplo, né? Ou eu quero saber o ΔP logo antes da bomba e logo depois, né? Ou eu meço, ou se eu estou projetando, isso aqui é um projeto, eu calculo, né? Todo o meu trajeto aqui é cheio de perdas de carga, né? Eu calculo as perdas de carga e jogo na minha equação de energia. Aqui, ó. É o que a gente está fazendo. Então, o que ele fez? Aqui ele queria a potência da bomba, né? Então, depende do que a gente quer no problema, né? Eu pego aqui minha equação de energia, ó, uma entrada e uma saída, regime permanente, né? Etc. A primeira e a segunda lei combinadas, né? A gente acabou de falar disso. Eu preciso calcular minha perda total. Como é que eu calculo minha perda total? Ó, se eu voltar lá no outro slide, ó, aqui, ó, é a minha perda distribuída mais todas as perdas localizadas. Então, vamos voltar aqui, ó. Então é isso que eu tenho que fazer aqui, certo? Então a gente deu o exemplo, a perda distribuída sai desse diagrama e as perdas localizadas a gente vai vir... Eita, peraí. Me atrapalhei aqui com as perdas... Tá, as perdas localizadas, a gente vai vir nesses diagramas. Tem cotovelo, tem entrada, tem válvula. O que tiver eu vou pegando aqui, né? É bem fácil, tá vendo? Não tem nada de muito complicado, tá? E pronto, né? E aí a gente substitui lá e tira a potência da bomba, tá? Uma coisa que a gente precisa observar é o seguinte, né? Quando a gente faz isso aqui, ó, vai calculando essas perdas desse jeito, né? Eu vou pegando por esses diagramas. Vocês podem imaginar que isso aqui é baseado em ensaio, né? Por um dado caso, etc. E tem um erro grande, tá? Tem um erro grande. Então, isso que a gente faz seria numa fase de pré-projeto, né? Quando eu calculo... Nossa, desculpa, eu me atrapalhei aqui mudando de tela. Pronto. Quando eu calculo desse jeito aqui, ó, né? A gente tem um erro grande. Isso aqui é numa fase de pré-projeto, né? Depois, a gente vai ter que calcular de forma detalhada com o que vocês vão ver em MacFlu 2, né? E aí a gente faz de um jeito mais... uma precisão um pouco maior, tá? Mas isso é muito útil, tá? Isso aí é bastante útil para a gente ter uma ideia se o que a gente está fazendo é possível ou não, tá? Então é isso, essa aula de escoamento interno é basicamente isso, tá? Eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem e vocês vão fazer alguns exercícios com o PED da disciplina, né? E em breve a gente vai ter a nossa segunda lista, né? E eu vou marcar uma data para a gente falar sobre o trabalho final, tá? Mas com o que a gente viu até agora no curso, acho que a gente já pode fazer bastante coisa aí para o trabalho, tá? Eu em breve vou marcar a aula, então, tá? E essa aula era isso aí, tá? Como eu falei, uma aula bem rápida. A gente já tinha visto a maior parte dela.